Boa tarde a todos. Vamos iniciar mais uma reunião do nosso Comitê Jurídico Nacional da CACB. Hoje o nosso tema será a reforma tributária e temos como palestrante o Dr. Anderson Cardoso, que é vice-presidente da nossa Federação do Rio Grande do Sul e sócio do escritório Correia Souto. Anderson, por favor, a palavra está contigo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês, especialmente num grupo tão seleto aqui do nosso Comitê Jurídico da CACB. Cumprimentar o Márcio, o Rafael, o Marco, o Kobayashi, que está conosco, o Murilo, o Rui. Prazer discutir com vocês esse tema que acompanhamos já há bastante tempo, né? Como grupo, eu acho que desde a constituição do grupo nós estamos acompanhando e o tema é mais antigo, né? É desnecessário falar sobre a necessidade de uma reforma tributária no Brasil, né? Recentemente nós vimos uma apresentação onde o próprio governo federal reconhece todo o contexto de burocracia e dificuldade que nós temos no Brasil em relação ao nosso sistema tributário, e é absolutamente pertinente uma discussão para aprimorá-lo. A última reforma tributária de fato que tivemos foi lá em 1966 ainda, né, com a edição do atual Código Tributário Nacional. Desde lá estamos trabalhando na melhoria, no aperfeiçoamento do sistema tributário, tivemos modificações com a Constituição de 88, e desde lá, desde 1988, nós tivemos um incremento sensível na nossa carga tributária. O Brasil ele tinha um parâmetro com os outros países da América Latina e tinha sua carga tributária em torno de 24% do PIB naquela época. E de lá para cá oscilamos mais de 11 pontos percentuais. Hoje estamos em mais de 35% do PIB de carga tributária, com os rearranjos de cálculo que foram feitos ao longo do caminho, ou seja, poderíamos estar até acima disso. E uma carga tributária extremamente concentrada, né? Nós temos hoje cerca de 70% da arrecadação centrada no governo federal, né? Ficando cerca de 25% com estados e apenas 5% com os municípios. E um grande problema no Brasil é também o direcionamento dessa carga tributária. A carga tributária é muito direcionada para o consumo, né? Diferente de outros países. O Brasil, talvez os dois grandes problemas, se pudéssemos apontar assim, os maiores vícios do sistema tributário nacional, sem dúvida nenhuma, além da alta carga e da burocracia, é o fato de nós termos uma carga centrada no consumo e também o que acaba sendo regressivo, não é? Uma pessoa com menor capacidade contributiva acaba tendo a mesma carga tributária de alguém com uma maior capacidade contributiva em itens de consumo. Além disso, nós temos um problema peculiar do Brasil, que é a tributação da folha, né? No mundo inteiro, onde se busca incentivar a geração de empregos, o Brasil tem um desincentivo, que é a carga excessiva sobre a folha. Então, se a gente pudesse fazer um breve contexto sobre tudo que nós temos em termos de problemática que justificariam uma mudança, uma reforma tributária, eu acredito que esses seriam pontos que mereceriam destaque. Eu pretendo não me alongar muito, compartilhar aqui um espaço para debate, mais do que tudo, trazer algumas abordagens iniciais, então falar um pouquinho sobre o conteúdo das principais propostas, porque o contexto ele é trazido especialmente por esses aspectos de dificuldade da carga tributária atual, fazer um pouco um apanhado das principais propostas contidas nos projetos que já tramitam no Congresso Nacional e nos debruçar um pouquinho sobre a proposta que chegou mais recentemente do governo federal,
E quais são os pontos, né? Os pontos que nos trazem preocupação numa discussão sobre reforma tributária, olhando para os textos que tramitam atualmente no Congresso Nacional. Então, falando um pouco sobre a PEC 110, e vou trazê-la, a proposta de emenda à Constituição 110 que tramita, né, no Senado Federal, ela é um resgate de uma proposta do ex-deputado Rauli, né, que não se reelegeu, deputado pelo estado do Paraná, e secretário da Fazenda, fez um trabalho belíssimo envolvido numa proposta, num projeto como relator, uma proposta de reforma tributária que visava uma modificação mais ampla do nosso sistema tributário nacional. Em síntese, a PEC 110 ela toca em 9 tributos. Toca em imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, a CID combustíveis, o salário e educação, além dos 5 tributos que incidem sobre consumo no Brasil, né? PIS, COFINS, IPI, ISS e ICMS. Nessa proposta do deputado Rauli, ele é um pouco mais ousado no seu objetivo. Ele tem o objetivo de fazer uma realocação de bases tributáveis, né? Ele traz esse olhar, como eu referi, de enfrentar uma grande problemática no Brasil, que é a tributação sobre consumo, e visa, com essa realocação de bases, reduzir a tributação sobre consumo e permitir uma realocação, dando a competência à União para tributar renda, a competência aos estados tributar consumo, né, ficar com a riqueza auferida com a tributação sobre consumo, e deixar com municípios a tributação sobre patrimônio, né? Então, seria uma realocação de bases. A proposta, ela unifica vários tributos no também chamado Imposto sobre Bens e Serviços. Ela mantém incentivos fiscais para alguns setores específicos que se julga adequado incentivar, como é o caso de saneamento, saúde, entre outros. E ela busca também, nessa simplificação de tributação, algo que já há bastante tempo se trabalha, que é a questão da união da contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto de renda da pessoa jurídica. Então, essa é uma proposta que traria uma redução da carga tributária sobre consumo a um patamar em torno de 25% do PIB, e uma elevação da tributação sobre a renda para um patamar de 37%. O que se pretende aqui, falamos muito sobre, fiz 2 referências já sobre a tributação sobre consumo, e no Brasil nós temos um grande problema, que é o fato de os estados, ao longo do tempo, terem estabelecidos uma série de mecanismos para não permitir aquilo que é a base de uma tributação sobre consumo, que é a não cumulatividade, né? A possibilidade de uma cadeia de consumo, você tem desde a indústria, o atacado, o varejo, até chegar ao consumidor final. Então, você tem valores agregados ao longo da cadeia, e o ideal, para garantir uma neutralidade, até uma isonomia nessa tributação, né, que cada elo seja tributado sobre o que efetivamente agregar, que a não cumulatividade ela seja plena, né? O que quer dizer isso? Que todos os itens, né, que sejam destinados à produção daquele bem, eles sejam permitidos, seja permitida a dedução na etapa subsequente da cadeia, de modo a garantir que efetivamente cada elo tenha tributado o valor que agregue na cadeia. Infelizmente, no Brasil, apesar dessa não cumulatividade, no caso do ICMS, que é o principal imposto sobre consumo hoje que temos, e o principal imposto arrecadado, né, o valor global maior que temos em termos de tributação é do ICMS. Os estados, por uma série de fatores, especialmente essa questão das contas públicas, eles têm estabelecido uma série
de restrições à efetividade dessa não cumulatividade. E temos temos discussões no judiciário, temos discussões já superadas, discussões assentadas de modo a não garantir a plena eficácia da não cumulatividade garantida pela Constituição, né? O Supremo, ao se debruçar sobre a análise da Lei Complementar 87 de 96, que estabeleceu requisitos estabeleceu marcos até temporais para o aproveitamento dos créditos, ele deu validade à lei complementar, então isso vem se postergando repetidamente, por exemplo, para itens como energia elétrica, para o setor comercial, entre outros, itens de ativo, uso e consumo. Temos uma série de créditos que hoje não são passíveis de aproveitamento. Ao lado disso, temos também em PIS e COFINS uma discussão infindável, né? A gente vai falar um pouquinho mais depois, quando tratarmos da proposta do que o governo federal trouxe, mas a não cumulatividade, a possibilidade de você não exportar tributos, né? Porque se você tiver isso na cadeia e você não permitir, por exemplo, a utilização desse saldo credor pelo exportador na sua plenitude, você está trazendo cumulatividade para esse tributo. Se você tem itens de produção, ativos, que você não permite que seja utilizado o crédito, você está trazendo cumulatividade. Então, o tributo sobre consumo no Brasil, ele não tem a não cumulatividade plena. E a PEC 110, ela soluciona esse problema, né? Sobre os dois aspectos. O crédito ele será amplo e restrito, e também será garantido o ressarcimento pleno nas exportações. E um outro aspecto que é muito importante é o aspecto da seletividade. E vamos falar muito sobre ela até o final da nossa, pelo menos da minha exposição aqui. O imposto sobre consumo, ele garante um critério muito importante de não regressividade quando você estabelece um critério de essencialidade. Ou seja, quanto mais essencial for o produto, menor será a alíquota que lhe será aplicado. E isso é garantido no caso do ICMS no Brasil pela própria Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, constituinte originário, estabeleceu que o ICMS, temos aqui uma questão semântica que poderá ser seletivo, né, adotando o critério da seletividade e da essencialidade. E essa seletividade, ela decorre porque o poderá, né, se houver mais de uma alíquota que for aplicada ao item de maior essencialidade deve ser necessariamente a menor. Hoje temos, inclusive, essa discussão no Supremo no que tange alíquotas elevadas para energia elétrica e telecomunicações, uma discussão já antiga e que aguarda um desfecho final de julgamento e repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. E a seletividade é resguardada aqui na PEC 110, ou seja, há a possibilidade de mais de uma alíquota e a alíquota menor será aplicável a itens como produtos alimentares e medicamentos. Então, a seletividade é resguardada. O período de transição na PEC 110, que é algo que se discute muito, né? Qual é o período que eu saio do atual ICMS ou dos tributos que serão substituídos para o IBS? No caso da PEC 110, o que se propõe é um período de transição de 15 anos. 15 anos no total. Na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde tramita, então, essa proposta de emenda à Constituição, ela foi reduzida. O relator propôs um período de 10 anos. Eu queria recordar que agora, em fevereiro, houve a constituição de uma comissão mista entre Senado e Câmara, que pegou essa proposta de emenda à Constituição, que é a PEC 110, e reuniu com a segunda, que vamos tratar agora, que é a PEC 45. Reuniu essas duas, que são as principais propostas, não são as únicas,
mas são as duas principais propostas de reforma tributária que tramitam no Congresso Nacional em uma comissão mista da Câmara e do Senado. Eu fiz questão de começar pela PEC 110, porque, como eu referi, foi de relatoria do deputado Rauli. Ele teve o seu projeto aprovado em uma comissão especial de reforma tributária ainda no ano de 2018. Em 2019, a Câmara se propõe, o presidente Rodrigo Maia se propõe a trazer o debate da reforma tributária, só que não resgata o texto do deputado Rauli. Ele se socorre de um texto elaborado pelo Centro de Cidadania Fiscal de São Paulo, CECIF, com participação do Bernardo Api, participação de outros juristas, economistas, que é o caso do Bernardo Api, juristas, o Eurico Desante, a participação da Vanessa Canado, hoje no Ministério da Economia, e eles se debruçam por um longo tempo de estudos e constroem uma proposta que é incorporada pelo deputado Baleia Rossi, apresentada pelo deputado Baleia Rossi, e passa a tramitar como PEC 45. Então, essa PEC 45, em que pese ela seja posterior, o Senado, tendo em vista o não seguimento da tramitação da PEC do deputado Rauli, incorpora o texto do deputado Rauli e passa a tramitar como PEC 110. Então, falando um pouco de contexto, o Senado recupera um texto que, teoricamente, foi o texto que foi mais à frente no debate, que é esse que nós analisamos há pouco, da PEC 110. Ao lado disso, temos a PEC 45, que ela é um pouco mais restrita do que a PEC 110. Ela se propõe única e exclusivamente, não é um trabalho menor, mas é mais restrito, a solucionar o problema da tributação sobre consumo no Brasil. Ou seja, tocar em ICMS, ISSQN, IPI, PIS e COFINS. Reunir esses 5 tributos com um olhar, né? Os pilares dessa proposta são simplificação, neutralidade, ou seja, que a tributação não incentive ou desincentive um setor, transparência, isonomia e capacidade de arrecadação, ou seja, que a proposta traga também elementos que facilitem a tributação. Nessa proposta, o que se propõe é que essa união dos 5 tributos deem a todos os entes que hoje tributam, ou seja, União, estados e municípios, a competência para disciplinar e fixar as alíquotas, ou seja, obviamente a proposta não traz a alíquota que será fixada, dependerá ainda de uma lei complementar, mas essa alíquota ela será única. Diferente do que nós tínhamos na PEC 110, aqui na PEC 45 é uma alíquota única para todos os itens em todo o território nacional. Então, essa alíquota ela seria subdividida no percentual de arrecadação de cada ente correspondente aos tributos que são substituídos. Isso pode parecer um pouco complexo, mas ele é muito simples. Então, se nós temos IPI, PIS e COFINS sendo substituídos, temos mais transferências entre União, estados e municípios, aquela parcela que ficaria com a União, ela é avaliada dentro de um percentual para se chegar até o patamar da alíquota, junto com o percentual que é arrecadado por estados e percentual que é arrecadado por municípios. Esse cálculo ele tem gerado um patamar estimado de cerca de 25% para a alíquota a ser estabelecida, dos quais um percentual, então, caberia aos estados, a todos os estados, um percentual caberia aos municípios e um percentual ficaria com a União. Ocorre que, além dessa simplificação, dessa união desses tributos, há uma modificação na sistemática de competências pela PEC 45. O que eu quero dizer com isso?
Hoje, uma incidência, um fato gerador, né, de um imposto sobre circulação de mercadorias é a saída da mercadoria ou a prestação do serviço de transporte, por exemplo. No caso de SSQN, é prestar serviços previstos em lei complementar, que no caso a Lei Complementar 116. IPI também, né? A saída do estabelecimento, agora vimos julgamentos recentes do Supremo, inclusive, dando guarida a esse entendimento no caso de roubo. No caso da PEC 45, ela muda isso para tributação sobre bens e serviços. O que quer dizer isso? Passa a ser uma competência aberta, né? Em vez da competência fechada, prestar serviços previstos em lei é todo o serviço, ou todos os bens. Né? Isso leva, ou inclusive direitos, que não eram passíveis de tributação, por exemplo, no caso de prestação de serviços que não estivessem, obviamente, realizados com atividades que constituíssem uma efetiva prestação de serviço e tivesse previsto em lista de serviços da Lei Complementar 116, como eu referi. Por exemplo, um licenciamento, né? Um mero licenciamento, ele não é passível hoje de incidência e passará a ser. A alocação de bens móveis, que você não tem necessariamente uma prestação de serviço, passará a ser passível de tributação. Então, há uma ampliação, há uma modificação da competência e uma ampliação da base tributada a partir daí. Um aspecto muito importante, que eu já referi na PEC 110, que aqui é replicado, é a não cumulatividade, né? O crédito financeiro, ou seja, tudo que é adquirido passa a ser passível de compensação com item, com o recolhimento na cadeia para a etapa posterior. Não haverá incidência sobre exportações, assegurando-se o crédito imediato, e aqui imediato se estima 60 dias, numa sistemática efetiva de ressarcimento do saldo credor, e não onerará investimentos, né? Investimentos ativos, máquinas e implementos, aquisições de bens de capital em geral, não serão oneradas na medida em que o crédito será instantâneo. E uma modificação importante, distinta, porque até aqui tratávamos de itens semelhantes à PEC 110, distinta da PEC 110, é o fato de que não será objeto de qualquer incentivo fiscal o IBS. Então, todos os incentivos atualmente existentes, né? Primeira dúvida, mas Anderson, acabamos de aprovar uma lei complementar 160 para resolver a questão dos incentivos concedidos à margem do CONFAS. Temos regras, temos prazos ali, inclusive, que vão até 15 anos. Como é que fica isso? Na verdade, uma vez aprovado o texto como está na PEC 45, esses incentivos eles morrem junto com o ICMS. Né? À medida em que houver a substituição pelo IBS, esse incentivo ele deixa de existir. O que nós passamos a ter aí sim é a possibilidade do crédito financeiro. Aí, mais uma vez, lembrando, isso nos remete ao critério lá, base, os pilares da proposta da PEC 45, que é a da transparência. Então, ao final de cada ano, não que os poderes públicos não possam conceder incentivos, eles continuam podendo, mas ao final de cada ano, nós, como contribuintes, poderemos olhar lá no orçamento do ente público e ver, vem cá, foram tantos milhões destinados para uma determinada indústria. Valeu a pena neste ano? Faz sentido eu manter para o ano que vem? E esse incentivo passa a estar dentro do orçamento de cada ente, porque passa a ser um incentivo financeiro. Além disso, a União poderá, com base na sua competência residual, também estabelecer, como também poderia na PEC 110, alguns tributos, já que a finalidade
como se vê do IBS dentro da PEC 45, passa a ser exclusivamente fiscal, né? Se eu tiro todo o caráter de incentivo para atração de investimentos, o caráter passa a ser exclusivamente fiscal, é só arrecadação. O mecanismo que eu tenho de extra fiscalidade, né, para coibir a utilização de determinados itens, é um imposto seletivo estabelecido pela União. Tá? E ele, obviamente, ele pode ter, pode ou não ser estabelecido, e aí serviços como, ou mercadorias como tabaco e álcool provavelmente passem a ser tributados por esse imposto de competência residual da União. As alíquotas do IBS, durante o período de transição, elas serão progressivas. Num primeiro momento, se estabelece uma alíquota de 2%, e a cada ano ela vai subindo um ponto percentual até se chegar e substituindo com a sua arrecadação os tributos que são extintos, de modo a chegar e aqui falando do período de transição para nós, contribuintes, ele será de 10 anos. Ou seja, nos primeiros 2 anos, eu verifico o potencial de arrecadação para graduar a alíquota. A partir daí, eu estabeleço um teto para as alíquotas e faço a progressão até a alíquota final, por exemplo, se for 25, chegaremos ao final dos 10 anos extinguindo os tributos que são substituídos. De modo que nesses 10 anos nós temos a substituição total. De outra parte, para os entes públicos, eles terão o cálculo da arrecadação na instituição do tributo e preservados por 30 anos, ou seja, mais 20 depois dos 10 primeiros, a sua arrecadação corrigidos pela variação do PIB. Então, neste período, é garantida a arrecadação para todos os entes públicos. De outra parte, nos últimos 20 anos, para se chegar aos 50, nós temos uma transferência da tributação da origem para o destino, de modo que ao final de 50 anos teremos a transição final aí com a alíquota toda para o destino. Acho que em termos assim, muito sucinto, Eduardo, do conteúdo, o que dá para trazer aqui, essa PEC ela foi objeto de uma comissão de Constituição e Justiça, foi aprovada pela PEC de Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados. Em 10 de julho de 19 ainda, foi instalada uma comissão especial, tendo como presidente o deputado Wildo Rocha e como relator o deputado Aguinaldo Ribeiro. E a ideia era, uma vez aprovada pela comissão especial, de ela ir a plenário. Como eu referi, houve agora em fevereiro de 20 uma instalação de uma comissão mista, então reunindo Câmara dos Deputados e Senado Federal, 25 integrantes de cada uma das casas, sob a presidência do senador Roberto Rocha, e mantida a relatoria do deputado Aguinaldo Ribeiro. E hoje, hoje estamos festejando hoje a retomada, infelizmente, diante da Covid, os trabalhos eles foram suspensos, Tivemos uma ampla mobilização de ambas as casas no final do ano, com uma proposta muito incisiva de ambos os presidentes da Câmara e do Senado, no sentido de aprovar neste ano uma reforma tributária. Nós, na CACB, eu vejo os colegas aqui que discutiram muito, debatemos muito essas propostas. Estávamos acompanhando as reuniões dessa comissão mista, que suspendeu seus trabalhos, retomou hoje pela manhã, final da manhã teve uma reunião, e a ideia é já na próxima semana, no dia 3 de agosto, se não estou enganado, já receber as primeiras audiências públicas, audiências abertas.
Então, esse é o contexto do que ocorria no Congresso Nacional, e sempre se falou aqui, passo para o final da exposição, já para abrirmos um debate, muito se falou na impossibilidade de fazer uma reforma dessa magnitude, né? Se a proposta, ambas as propostas tocam em tributos federais, se a proposta da PEC, contida na PEC 45 traz um foco no consumo, não esqueçamos que ele abrange aí PIS, COFINS e IPI, ou seja, tributos de competência da União. Então, sempre falávamos na impossibilidade de se avançar sem a participação efetiva do governo federal, e o ministro Paulo Guedes se debruçou, sempre acenou com a proposta, com a participação do governo federal com a sua proposta, e agora, no último dia 21 de julho, trouxe, então, uma primeira etapa, né? Disse que a íntegra virá em 4 etapas. Essa primeira trata sobre a instituição de uma contribuição sobre operações e bens, mais uma vez, né? Simplificando, com o objetivo de reunir PIS e COFINS, e aquilo que estimávamos lá atrás, desde o ano passado, aí mais uma vez, pela proximidade com a comissão, com os trabalhos da comissão, até se aventava de uma alíquota mais alta, né? Hoje a alíquota maior do PIS e da COFINS, nós chegamos a 9,25%, se estimava até em 11%, porque o crédito seria amplo, como se propõe para o IBS, só que recebemos uma alíquota mais alta ainda, de 12%, aí incluindo um tratamento nesses 12%, sem exclusão, para setores como optantes pelo lucro presumido, cooperativas e mais. Cito aí hospitais e até escolas, né, que hoje têm uma tributação reduzida de 3,65% e passariam aí a 12% nesse contexto. Se fala muito, né, o que o ministro Paulo Guedes faz referência, que numa segunda etapa haveria uma desoneração da folha de serviços, de modo a minimizar o impacto, e haveria a criação de outra parte de um tributo sobre operações digital, que ele tem chamado de tributo digital, né? Vimos hoje, inclusive, reiterada a notícia da ampliação das faixas de isenção do imposto de renda da pessoa física, inclusive com o reembolso de pessoas de baixa renda, né? Mas temos também algumas preocupações aí com a tributação de lucros e dividendos e revisão do imposto de renda da pessoa jurídica com alargamento de base. Então, tudo isso, olhando para uma proposta do governo federal, são itens que nos preocupam. Mas tocando especificamente no projeto de lei 3887, que é o que temos, né? O resto é notícia de jornal, eu queria fazer muito rapidamente, além dessa observação sobre o incremento de carga para alguns setores, algumas referências de simplificação que são muito boas, né? Substitui PIS, COFINS e o PIS, COFINS e importação, então são 4 tributos, se formos olhar de uma forma mais ampla. Extinção dos regimes atuais de opção de lucro real e presumido para fins dessa tributação. Traz um regime cumulativo para instituições financeiras com a alíquota de 5,8%. Se falou aí muito na mídia que é bem abaixo dos 12%, mas ainda assim é acima do que é tributado hoje. Há uma manutenção da Zona Franca de Manaus, e aqui eu queria resgatar o que falamos antes, a Zona Franca dentro do IBS, na PEC 110, ela é mantida, na PEC 45, que já recebeu mais de 200 emendas, tem emendas lá que mantém, então hoje uma negociação em que pese a redação original da PEC 45 não resguarde, hoje já é talvez um quase consenso, a possibilidade da manutenção na PEC 45 também, inclusive já havendo
uma emenda nesse sentido. A proposta do governo federal da CBS traz também um regime monofásico para combustíveis e cigarros, então a CBS teria uma incidência monofásica. A não cumulatividade, crédito amplo, né, incidente sobre bens e serviços e cessões de direito, aí a gente cai também na questão da similitude com o contexto da PEC 45, e melhor, né, não tem mais tributação sobre incidência sobre outros tributos, né? Vimos aí o caso clássico da incidência do PIS e COFINS sobre ICMS, né, que é a base, o ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, e não admite o crédito sobre a folha. Ou seja, hoje essa oneração, salvo aí mais uma vez, notícia de jornal, nós não, aqui nesse âmbito, eu acho que a gente pode ter como elemento que venha a nos trazer mais tranquilidade, mas hoje, da forma como está, o projeto ele onera muito o setor de serviços, porque ele não permite o crédito sobre a folha de salários. Então, assim, indo para a parte final de tudo isso que está posto, né? Quais são as preocupações? Eu vejo uma preocupação, essa competência ampla da PEC 45, essa mudança de uma competência sobre tipos fechados para uma competência ampla. Alguém poderia falar, Anderson, mas é como a Alemanha tem. Correto, a Alemanha tem já tem uma jurisprudência sedimentada sobre esse aspecto. No Brasil, estamos mudando para a possibilidade de tributar tudo. Então, é algo que a nossa competência rígida não dava. Então, talvez tenha alguma discussão aí em termos de competência, vai ficar para a lei complementar, já tem discussões sobre isso, a gente já se debruçou sobre o texto da lei complementar da PEC 45, mas ainda não temos, obviamente, os limites devidamente postos e dependeremos do legislador para tê-los, legislador complementar. O fato da alíquota única também, nós podemos, olhando para a PEC 45, nós temos o critério da essencialidade, que também é uma preocupação, né, porque itens essenciais passarão a ser extremamente onerados. Então, itens de cesta básica, que, por exemplo, aqui na CBS, eles são resguardados, a tributação da cesta básica ela é mantida como isenta, e aqui, na PEC 45, nós teremos um incremento de carga extremamente oneroso para a cesta básica. E aí, vou recuperar muito rapidamente, porque aqui toca a baixa renda, que é o fato de ter um mecanismo de devolução na PEC 45, que é o que temos discutido, tivemos debates já com o Bernardo Api, o grupo acompanhou isso, e eu queria trazer mais um elemento para o conhecimento de todos. No Rio Grande do Sul, hoje, o governo do estado propôs uma medida semelhante à PEC 45, a uma reunião de todas as alíquotas em apenas duas, 17 e 25, e acaba também com isenções e benefícios fiscais, procurando chegar próximo, mas nós tivemos aqui um problema elevadíssimo, um problema gravíssimo em relação à utilização do cadastro único, que é a base da PEC 45, para a devolução desse tributo. Então, entendemos que talvez a alíquota única aqui não sirva nem para o baixa renda, e aí temos também o setor de serviços extremamente onerado, entendemos que talvez mereça aí uma reflexão maior, caso avancemos com a proposta da PEC 45, para não termos apenas uma alíquota, mas termos pelo menos uma outra alíquota, que não seja de 25, que permita que esses itens, como serviços, né, a prestação de serviços, sejam alocados. E, por fim, falando um pouco da contribuição sobre bens e serviços, nós temos ali operações internacionais que não se enquadrem no conceito de produtos estrangeiros ou serviços, ou mesmo cessão ou licenciamentos de direito, inclusive de intangíveis, sendo tributáveis. E isso é absolutamente questionável, porque para prever a incidência não poderia, já que não está, são itens não contidos na hipótese de incidência,
das contribuições, e está vindo por um projeto de lei. Mais uma vez, a proposta não é de uma emenda à Constituição, é só unificação, é lei ordinária, e nós entendemos que para se fazer isso, né, modificação nesse nível de fato gerador do tributo, precisaríamos, no mínimo, lei complementar. Então, alguns pontos jurídicos aqui para instigar o debate aqui entre os colegas que têm muito a contribuir com esse tema. Muito bom, vamos dizer, esse passeio aí sobre os projetos que estão tramitando e a recém-chegada também da proposta do governo no Congresso, né, de forma que eu abro, então, a palavra para alguns dos colegas que estejam aqui presentes na nossa reunião, para fazer as suas manifestações, dirimir alguma dúvida, enfim, a palavra está franqueada. Seu áudio não está saindo, Carlos. Não, ainda está mudo. Está ativado. Eu acho que ele está ativando lá. Está saindo agora? Está saindo agora. Tá. Agora sim. Ô Anderson, pelo que você tem acompanhado, você ainda tem expectativa de acontecer alguma coisa esse ano em relação à reforma? Carlos, a gente debateu muito sobre isso. Vocês sabem que eu sou um otimista, né? Eu costumo ter uma lente otimista. Tivemos algo absolutamente sui generis, que foi uma pandemia. Eu entendo que a retomada da economia, não apenas no Brasil, né? Nós vimos a OCDE indicando a tributação como um fator decisivo para o impulsionamento da economia na retomada pós-pandemia, né? Estamos aí com um déficit que provavelmente ultrapasse R$1 trilhão, né? Nós tínhamos um déficit estimado para esse ano no Brasil, né, de cerca de 120 bilhões, com o socorro mais o serviço da dívida, nós devemos ultrapassar R$1 trilhão. Então, um rearranjo ele vai ser fundamental. E aí, por dois aspectos. Eu acho que nós temos, obviamente, uma preocupação grande com a instituição de tributos. Já fomos muito contra uma nova CPMF e está se desenhando uma proposta nesse sentido, né? Talvez o tributo digital seja para tirar um pouco o contexto da CPMF, mas devemos ter uma proposta nesse sentido. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Ao lado da simplificação que vai impulsionar a economia, certamente o governo precisará de um mecanismo para fazer frente a esse déficit. Então, eu acho que ele vai ter que atuar nas duas pontas. Se nós não tivermos uma simplificação, nós já perdemos muito em competitividade hoje, porque nós tributamos folha e exportamos tributos. A não cumulatividade plena nos leva a exportar tributos. Nós somos menos competitivos na produção. Nós temos um custo de produção maior do que o concorrente, muito maior que o concorrente próximo aqui. A carga tributária na América Latina continua em torno dos 20%, e nós estamos nos 35%, ou seja, patamar bem mais elevado, quanto com pares dos BRICS, né? Ou seja, a nossa carga tributária ela é muito mais onerosa. Ao lado disso, temos um sistema burocrático que nos coloca nas últimas posições em termos de competitividade no critério de pagamentos de tributos, né, de conhecimento de todos. Então, a simplificação ela é fundamental e é consenso, então ela deve vir, só que no atual momento ela deve vir com algumas propostas, e aí já vemos na largada do governo federal de elevação de carga, né? A CBS é um exemplo claríssimo disso. O que nós temos que trabalhar é para que esses aumentos de carga não acabem sufocando mais ainda setores que estão praticamente sendo dizimados pela crise causada pela Covid. Então, respondendo objetivamente, acho que vem por uma necessidade, Carlos. Acho que vem
ser aprovada nesse ano, eu acho que teremos na pauta, o que vem, tá? Acho que, como foi dito pelo governo federal, em agosto ainda teremos todo o debate já no âmbito da comissão, a comissão vai ter todo o espaço para trabalhar. Temos eleições municipais, mas as eleições foram postergadas agora, serão ainda neste ano, mas nos últimos meses. Então, de modo que eu entendo que as chances são menores, mas eu não afastaria a possibilidade de termos, sim, aprovadas neste ano. Óbvio que vai depender do debate, né? O quanto de aumento de majoração de carga vem, porque certamente os setores não aguentarão mais esse peso, né? Eu não tenho acompanhado como é que isso tem acontecido aí em Brasília, né? Falando em Brasília, porque eu estou vendo o Eduardo, não sei nem se você também está em Brasília. Mas eu estou bem descrente, porque eu concordo com tudo que você disse, mas, assim, primeiro que a gente tinha as duas PECs, né? O pessoal agora já fala até que é a PEC 155, né? Somar a 110 com a 45 é 155. Então, tem a questão das duas PECs, aí o governo, nos 45 do segundo tempo, entra com um projeto de lei, assim, ele ignorou tudo que aconteceu até agora, falou, não precisamos de reformar a Constituição, vamos via projeto de lei só unificar PIS e COFINS, já contando que a gente tem praticamente 2 meses para fazer alguma coisa, porque a partir de setembro, final de setembro, aí já entra todo mundo, os deputados, todo mundo já no movimento período eleitoral, não acontece mais nada. Então, eu concordo com tudo que você falou. Acho que é necessário, que a gente precisava disso. Apesar de que eu tenho 1 milhão de críticas a todos os projetos que estão, acho que nenhum deles é perfeito. Tem se defendido muito essa questão de desoneração da folha, que, para o caso do serviço, praticamente não vai resolver o problema. Você tem várias atividades onde a folha não é o maior custo e isso não equivale. A justificativa que o pessoal lá do CECI sempre dá é a questão do crédito amplo, e para quem presta serviço também, para consumidor final, não vai fazer a menor diferença. Então, tem algumas distorções, mas é melhor do que o cenário que a gente tem hoje, porque muito em função da simplificação a gente precisa sair disso. Mas eu estou bem descrente, eu acho que esse ano não vira mais nada, não. Espero que saia, mas eu estou bem desanimado. E ainda um último fator, né? Os municípios são veementemente contra as duas PECs, porque eles juntaram aí União e Estado, estão compondo, mas os municípios quase, até aqui, então, eu não tenho conhecimento de nenhum que é a favor das PECs. Eles têm inúmeras ressalvas que mudam completamente o projeto. Esse é um ponto bem importante que tu lembras, que é o ponto dos municípios. De fato, tem, especialmente os grandes municípios, né, que acabam tendo um limite que se estima aí em torno de 2% da alíquota de 25%, ficaria para os municípios. Só que tem municípios, o município de São Paulo tem uma arrecadação muito maior do que esse percentual. Então, se justifica essa não aprovação da proposta. Agora, talvez trazendo elementos que contribuam com a minha sinalização. Na verdade, quando o governo federal traz uma CBS, não é tão... Na verdade, ele não está fazendo algo diferente do que nós temos, por exemplo, na PEC 45. Ele casa exatamente com o texto da PEC 45. E a PEC 45 tem apoio dos estados, como tu bem lembraste. Então, há uma consonância de interesses já em um grande número de pontos, né? Os estados fizeram uma proposta de emenda às duas PECs, mas na PEC 45 está mais alinhado. Então, a aprovação de uma PEC 45 com uma aprovação de algo mais amplo, eu entendo que talvez o conceito que nós tenhamos que ter é o que é a reforma tributária. Se aprovado a CBS é uma reforma tributária, eu entendo que é um passo, né? Não é toda a reforma, é um passo. Então, esse tipo de avanço que eu entendo que há espaço para ocorrer. Eu entendo que ele não ocorrerá,
se nós tratarmos única e exclusivamente de pontos com aumento de carga. E aqui nós estamos vendo no exemplo da CBS isso, né? Se vem se vem CBS, vem o imposto sobre tributações digitais, vem mais itens que na verdade visam a melhorar a arrecadação, cobrir aquele déficit que eu referi anteriormente. Eu acho que aí nós, como sociedade, como empreendedorismo, representantes do setor empreendedor do país, entendo que não deixaremos avançar uma proposta que traga só esse objetivo. Eu entendo que nós temos, obviamente, um déficit a ser enfrentado. Acho que temos uma dificuldade aí por gerações, porque não é um déficit pequeno, mas a gente precisa de um impulsionamento na economia e fazer frente a esse déficit com desenvolvimento econômico, não com um aumento de carga tributária exclusivamente. Só em relação a essa questão, até que você falou do alinhamento da proposta do Guedes com a PEC, eu também concordo que tem um alinhamento. Praticamente o que ela propõe está dentro da PEC. Mas, de uma certa forma, é até por isso que, para mim, a leitura que eu faço é que eles já estão enxergando que não vai ser aprovada a PEC. Então, vamos, pelo menos, dar um primeiro passo, unificando PIS e COFINS, que já simplifica alguma coisa, porque a PEC não vai vingar. Mas eu acho que, se existe alguma probabilidade, eu acho que ela está mais nesse sentido. De que a gente consiga evoluir em relação à proposta do governo, até porque não é PEC, é um pouco menos complexo, né? Mas vamos torcer, vamos trabalhar para conseguir alguma coisa. Tem alguns setores que são violentamente afetados pela PEC 45, então eu acho que vale essa constatação para todas as propostas que vierem individualmente, né? Ou seja, e esse é o grande objetivo do ministro Paulo Guedes. Quando ele fatia, ele inclusive diz, né, a equipe toda, em contatos com a equipe, a ideia do fatiamento é permitir que aquilo que tem mais consenso avance, e se outros não têm consenso, aquilo para, mas a gente avança em alguns pontos. Então, assim, entendo que tem chances de nós aprovarmos pontos isolados, sim, e inclusive chance de nós aprovarmos algo mais amplo. Porque estados e municípios, de outra parte, também vão sofrer muito com o impacto da arrecadação. Então, se eles não tiverem essa garantia, olha o benefício para estados e municípios terem a garantia de arrecadação durante aí 30 anos. Então, temos elementos aqui que também justificam a aprovação sob o ponto de vista da ótica dos entes públicos. Mas vai ser um embate difícil, né? Um embate que foi suspenso. Temos, como tu bem lembraste, o fator das eleições municipais, mas nós vemos um ambiente nunca tão propício, um ambiente nunca visto tão propício para a aprovação de uma reforma tributária, né, no Congresso Nacional. Ambas as casas favoráveis, o governo federal participando, talvez aí tenhamos ainda o contribuinte como elo de resistência, né? Eu acho que nenhuma das medidas ela mereceria uma aprovação na forma como está. Tá? Esperamos que a nossa representação, né, os deputados, os senadores, tenham essa habilidade de construir uma proposta melhor, porque da forma como está, ela qualquer uma das duas, sem dúvida nenhuma, impactaria muito o setor produtivo. Eu estou meio que monopolizando aqui a reunião, mas só um último questionamento aqui. Com relação a essa sobretaxação que vai acontecer, né, a sobrecarga de tributação do setor de serviços, no caso, uma eventual aprovação da PEC, que o que a gente sempre ouve como busca de um certo equilíbrio seria a desoneração da folha, que a gente sabe que não chega nem perto de equalizar. Ela vai tornar menos gravosa uma situação que ainda vai ficar muito pior, se a gente for analisar só matematicamente, do que é hoje para a grande maioria dos prestadores de serviço. Você enxerga algum caminho alternativo, alguma outra ferramenta que pudesse ser utilizada para tentar equilibrar isso?
Outra ferramenta que nós discutimos, inclusive, com a equipe técnica da comissão especial, foi a alíquota, né? Nós termos uma alíquota intermediária, por exemplo, uma alíquota de 17% com crédito amplo, né? Aí a gente teria um mecanismo talvez mais efetivo até do que o crédito da folha. O crédito da folha não veio na CBS, por exemplo, e de modo que a CBS é um exemplo clássico, né? Se nós não tivermos uma desoneração da folha efetiva que permita talvez uma redução de carga tributária geral para o setor de serviços, o impacto será violentíssimo. E ao lado disso, eu queria lembrar, nós temos aqui a necessidade de, olhando numa visão de médio e longo prazo, incentivar setores como inovação, né? Inovação, se nós passamos a setores, atividades que antes não tinham tributação, elas vão a 25 com possibilidade de tributação de lucros e dividendos na pessoa jurídica, quer dizer, o incentivo que nós tínhamos para o empreendedorismo no Brasil, que é o grande bandeira que nós levantamos internacionalmente, que o Brasil é empreendedor, nós podemos matar. Então, a gente tem que cuidar muito do remédio que está sendo ministrado, porque ele pode se tornar um veneno. Essa questão até que você falou da tributação de lucros e dividendos, ninguém me tira da cabeça que tem uma pegadinha nisso aí. Porque quando a gente fala na PEC, e ela tem aquela equalização que vai ser feita ao longo dos anos para manter a arrecadação, com base no raio-x, que era para ter sido feito no período tal, isso deve alterar por causa da pandemia, né? Porque não vai dar para manter os mesmos marcos temporais. Mas isso eu já perguntei até para o Eurico, para a Lina Santin, em alguns eventos, eles não me responderam. Porque quando eu falo no raio-x que vai ser tirado da arrecadação, e eu já tenho uma perspectiva de pós-reforma trabalhar a tributação do patrimônio, isso muda, no segundo momento, totalmente o cenário do raio-x da arrecadação. Porque se eu amplio a base tributável do patrimônio ou aumento as alíquotas lá, eu vou ter uma arrecadação muito maior. E aí eu vou equalizar na alíquota que vai ser apurada do IBS. Não tem uma previsão para isso abaixar se sobrevier uma nova fonte de arrecadação ou um acréscimo naquela já existente, né? É bem lembrado. Na verdade, Carlos, o que a gente tem é um mecanismo de mínimo, né? O mínimo que eu vou arrecadar é tanto, que é para cobrir, basicamente, para compartilhar com todos, esse raio-x ele é feito, aprovada a proposta, se olha o exercício anterior, dados do Tribunal de Contas da União, verifica o que foi oferido como receita total, ou seja, não é do município de Cacimbinhas, são todos os 5.500 municípios, o que isso equivale de arrecadação, do total, qual é o percentual? Se estima que esse total chegue em 2%, vai chegar lá para a União em torno de 9%, e o restante, aí 13% para os estados. Então, isso chegaria aos 24%, 25%. Se a arrecadação de fato for maior, ela não, que é o ponto que nós não temos resposta, no ano seguinte vai baixar? Não vai baixar. A alíquota está estabelecida, ela naturalmente ela só não vai aumentar para fazer frente àquele déficit na medida em que a arrecadação já suporta aquele percentual. Mas é uma dificuldade que nós teremos. A gente tem só um piso e não tem um teto. A gente já tem as propostas, tem várias propostas aí para tributar lucros e dividendos, para aumentar imposto sobre herança, grandes fortunas, isso eu acho que antes de eu nascer o povo já falava isso. Mas pelo menos essa parte de lucros e dividendos, herança, isso está muito quente, né? Essa discussão está bem acalorada. A parte de tributação do ITCD, então, aqui em Minas, o pessoal quer aumentar de qualquer maneira. O Estado aqui ele ainda não chegou no máximo, né? Que é fixado pelo Senado, então aqui já tinha uma previsão para ter aumentado esse ano, mas tem se discutido, existem já projetos também para aumentar até a alíquota do Senado. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, Carlos, a gente está debatendo a proposta
houve, talvez vocês tenham acompanhado, o governo do estado, como eu referi, ele está trazendo uma proposta de reforma tributária estadual. E aí ela toca, é um pouco semelhante assim o que tem na PEC 45, como eu referi anteriormente, mas ela se estende também para IPVA, aumento de alíquota em síntese, e TCMD, cujo para doação o teto era 4, está indo a 6, e para imposto de transmissão causa-mortes era 6, está indo a 8. Então, é natural, nós tínhamos há tempos atrás uma discussão sobre a proposta de 20% como teto, né? Então, não foi aprovado, então, mas é algo que pode vir voltar a qualquer momento. Se a gente soma tudo isso, que é a reflexão que tu bem fazes, Carlos, a gente chega num assim, um cenário muito difícil, né? Do ponto de vista de tributação global, né? De carga tributária geral. E é isso que a gente precisa olhar, me parece. Eu acho que essa questão de tributação de lucros e dividendos, pelo menos nas propostas que tramitam, ela não vem só com tributação de lucros e dividendos, ela vem com ampliação da base, né? A base tributável também. Então, importante nós estarmos atentos a essas discussões, importante a gente avaliar os impactos nos setores, porque tem alguns que serão extremamente onerados nesse contexto. E para botar mais um tempero aí no caldeirão, ainda veio aquela questão do voto de qualidade no CARF e toda a confusão que isso está acarretando, né? Aplica, não aplica, vem instrução normativa, é só para tal situação, tá bem complicado o ambiente ali. Senhores, realmente, como o cenário que o Anderson traçou, eu concordo. Infelizmente, veio a pandemia e eu acho que a pandemia ela veio para acelerar a reforma tributária, porque eu acredito que se não tivesse a pandemia com o ano eleitoral, certamente a gente poderia pensar que nada iria acontecer. Tá? Mas eu acho que a pandemia ela vem acelerar, sim, esse processo, pelo menos o que eu venho escutando aqui. A gente está tentando também agora, né, com o Congresso, já começando os trabalhos da comissão, fazer um contato com o deputado Aguinaldo, para que ele esteja aqui conosco. E eu tenho certeza que a agenda dele agora vai ficar bem pesada, e mesmo que a gente não consiga o próprio deputado, a gente vai tentar aí um assessor que esteja no front, que esteja na primeira linha, que esteja com tudo ali muito bem vivo, de forma que a gente consiga debater, trazer as nossas opiniões com relação aos textos e também entender o que é que ele pretende, como é que ele pretende direcionar, né, os esforços da comissão. Acho que isso é importante, até para a gente poder nos posicionar, né, sobre eventuais questões que venham prejudicar o setor produtivo, principalmente, que é aquele que a gente defende, mas que a gente esteja aí sempre vigilante. Eu não sei se o Rafael, o Rui, o Márcio, o Dani Sandro, que está aí também na sala, tem alguma questão e gostaria de comentar com os demais pares aqui, com o doutor Anderson, aproveitar a aula que ele deu aqui sobre o cenário que a gente tem com os projetos. A palavra está aberta. Não, obrigado. Eu só queria falar, na verdade, assim, a minha pergunta foi feita pelo Carlos, né, com relação justamente à desoneração da folha que não vai resolver, né? E assim, e ainda entender com relação ao nível da alíquota. Será que seria 17? Será que não? Porque vai aglutinando as conversas e nós temos que sugerir algo, né? Então, a gente eu não sei se passaria por um cálculo de um economista, algo mais palpável, concreto, para ser dito ali numa alíquota, né? Então, assim, tem uma expectativa que 17% talvez seria razoável para o setor de serviço, mas isso é concreto, não é? Enfim, algo desse sentido.
De fato, Rafael, o que a gente tem é uma proposta no patamar de 17, considerando a tributação que se tem hoje. O que se fala muito, inclusive na reunião com o próprio API lá em São Paulo, ele traz, né, olha, tirando uma parcela da tributação geral, eu necessariamente precisaria aumentar a alíquota de 25. Então, o que se tratou assim foi sobre uma alíquota intermediária, né? Nós poderíamos propor 12, 17 são as alíquotas normais do ICMS. E aí daria alguma manutenção para a sistemática atual para o IBS. Mas não existe um estudo que autorize a utilização dos 17 como algo que efetivamente desonerará. Se tem uma certeza que é um benefício em relação aos 25, e com a manutenção do crédito, efetivamente, nós teríamos um sistema bem mais confortável para o setor de serviço. Lembrando, né, a alíquota de 5 mais PIS, COFINS, a gente chega ali a 14, então já estaria acima dos 12. Então, não se justificaria os 12, por isso surgiu a alíquota de 17, mas, mais uma vez, se for os 17, nós não sabemos hoje, não temos segurança nem nos 25, né? Porque se a gente for aprofundar um pouquinho mais o debate, não é que seja 25, é algo que se sinaliza. Mas precisaríamos auferir a receita de todos para ver qual o percentual que precisaríamos. Lembrando, a alíquota não é estabelecida na largada, ela é estabelecida uma alíquota de 2 para vigorar durante o período e depois essa alíquota... A transição. Isso. É graduada ao longo do período. Essa questão da alíquota, que realmente é o que o Anderson falou, ninguém sabe qual vai ser a alíquota, isso vai ser apurado ao longo do tempo. Tem alguns estudos, por exemplo, a professora Isabel, aqui de Minas, ela fez uma estimativa lá no escritório deles, lá, né, a Isabel e o Sacha, ela acha que isso pode chegar perto de 30%. Ela fala que ela aposta que 17% está muito longe do que vai chegar. O CONFAS e o CONCEFAS, eles fizeram na proposta do CONCEFAS uma apuração também com base na arrecadação estado por estado, que na proposta deles eles defendiam a difusão em que cada estado teria uma arrecadação diferenciada. E aí, nos números deles lá, eles fizeram uma apresentação para a gente aqui em Minas também. Por exemplo, Minas Gerais teria, dentro da apuração que eles fizeram, a gente teria uma alíquota próxima de 25, teria estado que ia chegar perto de 35 para manter a arrecadação. Então, assim, é um chute no escuro. Qual que vai ser a alíquota? Outra crítica que eu já até conversei com você, né, doutor Anderson, a respeito dos incentivos fiscais. Né? A PEC 45, ela extingue por completo essa questão. Seria só por lei orçamentária, né, no caso, no contexto da PEC 45. E, assim, a crítica dos nossos estados, vamos pensar aqui no Mato Grosso, do norte do país, é justamente a distância dos grandes centros, né? Então, quais seriam os atrativos para grandes empresas ou grandes empreendimentos se instalarem aqui? Óbvio que a própria PEC, ela tem lá, o princípio da PEC, ela tem lá como objetivo a vocação de cada região, né? Mas, mesmo assim, a vocação atrai empresas grandes que teriam que ter no nosso pensar aqui, teriam que ter algo que pudesse atraí-las, né? Então, isso também é uma crítica do ponto de vista regional, vamos pensar assim. O que ocorre, na verdade, é que o ente ele continua com o potencial de gerar e atrair investimentos com o incentivo financeiro. Ou seja, na medida em que há interesse de uma determinada região em atrair um investimento, ele poderia sinalizar com incentivo financeiro. A dificuldade que se apresenta daí
Acho que antes, até o ponto do Carlos é interessante nesse sentido também, é que estados mais ricos, teoricamente, têm um potencial maior. Se nós regionalizarmos ainda a arrecadação, a gente talvez tenha... É importante sobre uma ótica de regionalização, porque é o seguinte, é o ponto dos municípios, na verdade, esse. Por que eu, município grande, que arrecado muito, vou ter que compartilhar para que outro possa arrecadar também o mesmo percentual? E eu vou dar a minha arrecadação para outro município. Em síntese, é isso. Se eu estou dando a minha arrecadação, eu sou um estado, estou partilhando a minha arrecadação, e aí surge a importância dos fundos, eu estou perdendo capacidade de atrair também investimentos, porque eu estou dando munição para outro atrair esse investimento. Aí vem a questão do fundo. Se hoje a arrecadação ela é alta, ele permitiria um estado ou um município, através do fundo, ter a equalização fora daquele percentual da alíquota global. Aí, só lembrando, como é que funciona, por exemplo, na PEC 45? É 1% alíquota nos dois. Os dois, na verdade, é 1% no primeiro ano. Os primeiros 2 anos, eu tiro o raio-x, olho essa alíquota de 1% sobre a base total e vejo nos 2 primeiros anos qual o percentual que eles chegaram daquela base total. E aí eu dimensiono, se eu arrecadei 10% do total com alíquota de 1, então, naturalmente, vai ser 10% alíquota. Se eu arrecadei 10% do total, vai ser 1% alíquota e o total vai ser 10% ao longo dos 10 anos. E ao longo, quando vai evoluindo, eu vou aumentando as alíquotas e reduzindo o outro tributo. De modo que no final dos 10 anos, o município ou o estado, ele não perdeu nada de arrecadação. Ao contrário, ele teve a arrecadação mantida, inclusive com a correção. O problema aqui é que você fazer isso linearmente, teoricamente, você tem que tributar mais, que é o ponto que o Carlos trouxe aqui. Se eu não tiver esse mecanismo de equilíbrio, eu não vou ter como garantir que todos vão ganhar, salvo se eu arrecadar muito mais. E assim, olhando de uma forma muito, muito evidente, a ampliação da base tributável vai trazer um ganho de arrecadação gigantesco. Mudar de um sistema em que tributa determinado serviço para tributar todos os serviços e todos os direitos, a gente está falando de uma ampliação gigantesca, por mais que a lei complementar delimite. Então, nós estamos falando em tributar as novas tecnologias, estamos falando em vários setores que hoje, várias atividades que hoje não são tributadas. Eu passo a dizer, por isso que eu trouxe o elemento competência tributária ampla, de tipo, né? Ao invés de tipos fechados, é uma mudança, né? Uma mudança que talvez aqui caiba até depois tenhamos discussões constitucionais, e vimos o próprio API dizendo isso, né? Eu quero que no dia seguinte da aprovação seja testada a constitucionalidade da proposta para não termos problemas lá na frente. Porque, de fato, é uma mudança enorme. Eu estou tirando também do imposto sobre bens e incidentes sobre consumo em geral, o critério da seletividade. Quer dizer, o constituinte lá disse, olha, ele poderá ser seletivo e eu tiro isso, porque o outro tributo vai ter uma única alíquota e ele não vai ser. Assim, eu posso tirar um critério que o constituinte originário estabeleceu para a tributação sobre consumo? Pode o constituinte derivado fazer isso? Acho que nós temos pontos aqui de fragilidade no texto atual da PEC 45. Mais uma vez, acho que uma alíquota intermediária ela ajuda muito, Rafael. Eu acho que se não for exatamente a alíquota correta, nos aproxima, dado os 14% ali para os 17% da tributação de todos esses itens,
garantindo a cumulatividade ampla, de modo que, assim, tendo uma alíquota intermediária de 17, eu estaria muito mais confortável com o texto da PEC 45. Legal, meus amigos. Certamente o debate não vai parar por aqui. Como eu já afirmei, eu estou trabalhando para tentar trazer o relator, né, para a gente ter essa conversa, entender quais são as estratégias e amadurecer melhor, o contexto das propostas. E a gente tem observado também, as entidades municipalistas também atuando em cima das propostas, a Frente Nacional dos Prefeitos, a Confederação Nacional dos Prefeitos. Então, há um movimento também por parte deles, os secretários de finanças dos estados também estão se reunindo arduamente para tentar... lógico, a gente fala do Estado, o que o Estado não quer é perder a arrecadação. E se puder ampliar, é óbvio, né? Isso aí é o contexto. Mas a gente precisa, de fato, entender, compreender e ter uma melhor estratégia para que não afete, né, o empreendedorismo, não afete setores que pode ser aí uma alavanca para o crescimento econômico do país. Anderson, queria, cara, agradecer tua participação, tua visão, né? Não só de estudioso da matéria tributária, mas também essa visão bem ampla que você tem das propostas. E o nosso grupo está aqui, alguns colegas, infelizmente, não puderam estar presentes em função de outros compromissos, né? O nosso Carlos lá de São Paulo, o Roberto, o Alessandro, enfim, vários colegas não puderam estar presentes aqui conosco, mas certamente, como a gente está gravando, eles poderão, e não só eles, outros colegas das associações comerciais interessados no tema, poderão assistir aí novamente os debates, as explicações, né, as intervenções feitas aqui durante a nossa reunião. Então, Anderson, a palavra de agradecimento, e a gente tem muito aí, né, o que trabalhar. Eu te passo a palavra para a gente encerrar a nossa reunião. Não, o prazer é meu, Eduardo, de estar com vocês. O grupo é absolutamente qualificado para o debate da matéria. Qualquer um poderia estar expondo aqui, como eu fiz. Trouxe algumas reflexões, algumas que nós já tínhamos feito presencialmente em Brasília, nos nossos encontros. Entendo que nós temos aí, pegando as palavras do Carlos, um desafio agora para frente, tá? Porque eu acho que temos, saindo ou não, sendo aprovada ou não uma proposta de reforma, o debate está posto, né? Nós temos textos já tramitando, eu acho que aí nos instiga mais a trabalharmos, temos que trabalhar pelos ajustes que entendermos adequados, e assim, mais uma vez, posso estar olhando só com uma lente otimista, mas se não for agora a reforma tributária, não sei quando vai ser, né? Se não for agora, não sei quando. E nós precisamos fazer, né? É um entrave, é uma pedra no nosso sapato que nós caminhamos, nos acostumamos a caminhar com essa pedra ali dentro, né? Acho que a gente chegou um momento que a gente precisa correr agora. Então é um momento de tirar o sapato, tirar a pedra e poder correr e competir, né? Senão a gente vai ficar para trás. Então, acho que nós precisamos estar engajados nessa discussão aí ao longo do segundo semestre de agora. Parabenizo aí pela escolha do tema. Conte comigo para as próximas. Legal, gente. Então, até a próxima. Em breve, espero dar notícias para vocês. E até semana que vem, vamos ver qual é o próximo tema que nós vamos trazer. Um abraço para todo mundo, gente. Até logo.